que não evitou contatos mais ríspidos e faltosos, avisa que não irá mudar o seu estilo de jogar futebol. Vamos acompanhar. Meu estilo de jogo é esse. Meu estilo de jogo é um estilo de jogo de pressão, de pressionar o adversário o tempo inteiro. Às vezes eu chego um pouquinho forte. É lógico que nesse jogo o Filipão agiu muito bem de ter me tirado, porque até eu fico um pouquinho receoso de fazer o meu jogo, porque senão você já tinha amarelo, com 8 minutos do primeiro tempo já tinha tomado amarelo, acabou prejudicando o meu jogo e acaba prejudicando a equipe também. O Filipão foi muito bem de ter me tirado. E agora para os próximos jogos eu vou tentar manter aquilo que eu venho fazendo nos últimos jogos, tentar não tomar amarelo também, para que eu não prejudique o Grêmio. Só para entender, para deixar um pouco mais claro, não muda a marcação, muda só a reação em relação ao juiz? Com certeza, a marcação não muda. Eu acho que o nosso estilo é esse, a gente é um time que é brigador, que busca a bola o tempo inteiro, e a gente só vai deixar de falar um pouquinho mais com o juiz. Nos últimos jogos a gente vem sendo prejudicado e fica com aquilo na cabeça, mas a gente já conversou no vestiário, o Filipão já alertou a gente também, para que a gente possa só pensar em jogar futebol. Recomendando prudência e cautela ao Felipe Bastos, jogador do qual eu sou admirador e fã desde que o Grêmio o contratou, eu sugiro que ele não mude seu estilo de jogo. Não mude. Prudência, cautela, disciplina. Por quê? O último jogador que tentou mudar foi o Kleber e não deu certo. É verdade. A pedido do Luxemburgo e não deu certo. O jogador perdeu a sua característica de ser um combativo e ele tem esse mérito. Agora, sem exagero. O Felipe Bastos passou a jogar numa função diferente há uns 4 ou 5 jogos. O Filipão recuou o Felipe Bastos e acho que isso tem influência importante. Eu gostaria de ver o Felipe Bastos jogando como ele jogava quando chegou no Grêmio, como um terceiro homem de meio campo, ainda mais o Grêmio não tem um meia afirmado. Chegando mais terceiro, à frente chegando chutar, mais. inclusive. E aí com essa liberdade maior, com uma possibilidade maior de ação ofensiva, ele não se torna um marcador tão efetivo e com tantos riscos como é hoje. Lembrando, talvez só comentarista de arbitragem lembre disso, né? Em 2008 o Internacional foi enfrentar o Vasco e o D'Alessandro saiu com uma marca através da caneleira das travas da chuteira do Felipe Bastos, por uma entrada criminosa que ele deu. Ou seja, ele é um baita jogador, especialmente na saída de bola, mas quando ele chega para destruir. Alô, Gonçalo, Central Band do Esporte. Meneghetti, acreditem se quiser, o futebol ainda não desistiu de Adriano Imperador. O Le Havre, da 2ª divisão da França, confirmou o interesse no atleta. O presidente do clube disse que o Adriano viaja em 15 dias para a França para conhecer o clube e depois negociar um contrato. Ele não joga há 6 meses desde que foi demitido do Atlético Paranaense. Muito bem, ontem tivemos, para quem gosta de futebol, um baita jogo pela Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Corinthians. O Corinthians havia vencido o primeiro jogo por 2-0, saiu na frente com 1-0, estava com a classificação encaminhada e o Galo virou para 4-1. Incrível, incrível. E para quem dizia que, como eu cheguei a dizer no início do jogo, que o Galo teria dificuldades fora do Horto, né, fora do Independência, saiu perdendo. Mas olha, tem que dar os parabéns pro Levir Coupe, porque sem Ronaldinho, sem Jô, o time dele tá jogando demais. E o que significa isso pro Inter? Que Corinthians que o Inter vai enfrentar? Vai doído, ferido. Eu acho assim, o Corinthians humano, né? Se fosse um time ruim, seria bom enfrentá-lo fragilizado. Mas é um time bom. O Corinthians é um bom time. E certamente o Mano Menezes, que tem todos os defeitos do mundo, mas não é burro, vai saber potencializar diante da fragilidade para que tenha uma ação. O Meneghetti, para o Corinthians, só sobrou o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Corinthians vem esfacelado, com briga interna, o Cássio brigou com os jogadores. Eu acho que o Corinthians vem retrancadinho. Eu acho que se fortalece. O Corinthians tem alguns problemas, algumas peças do time não estão funcionando, mas o Corinthians tem um centroavante que é impressionante. Tese do Baldasso é uma tese riberiana, hein? O Guerreiro é fantástico. O Corinthians sai fortalecido. Eu até... Nem o Ribeiro Neto seria tão... Eu tô chegando à conclusão que o Corinthians escolheu jogar no Campeonato Brasileiro. Gente, o Corinthians é um clube grande com bons jogadores que passou por essa vergonha e só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Mas o ano inteiro mais estável o Corinthians. Aí é que tá, o Corinthians é um eletrocardiograma na temporada. Mas o eletrocardiograma às vezes vai lá pra cima. Não, mas Viu, Baldasso? Nós estamos pensando juntos. O detalhe é o seguinte, mas não te dá a garantia que ele vai atingir o pico. Não dá, mas eu considero arriscado. Eu não consigo ver que tenha sido uma vantagem para ele. Hoje, 10h15 da noite, tem debate aqui na Band, Tarso Genro contra José Ivo Sartori, José Ivo Sartori contra Tarso Genro, 10h15 da noite, e o Cláudio Andrade tem mais informações do nosso estúdio de debates. Alô, Cláudio.
Boa tarde, Leonardo Meneghetti. Boa tarde a você que está em casa. Exatamente, eu estou aqui no estúdio de eleições da Band, onde logo mais a partir das 10 horas da noite acontece o debate. Aqui, nesses locais aqui, vão ficar os candidatos, Tarso Genro, José Ilso Sartori. Ali ficam os jornalistas da Band para fazer as perguntas e ali a Lúcia Matos que vai mediar este debate. Então, todo mundo, a partir das 10 horas da noite, a gente espera você. Eleições de 2014, você decide na Band. Leonardo Meneghetti. Obrigado, Cláudio. 10h15, Tarso Genro contra José Ilso Sartori aqui na Band. Esse é o primeiro debate depois da divulgação da primeira pesquisa ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Vai pegar fogo. Muito bem, em seguida tem mais de Donos da Bola aqui na Band. Até já. Cliente satisfeito assim, só na GVT. Não tem comparação, entende? Não tem, nunca oscila, né, em termos de velocidade. Sempre a mesma velocidade. A melhor banda larga do Brasil por apenas R$10 por mês. Mude já para GVT. Ligue 10325. Vamos introduzir a cultura da paz nas nossas escolas. O alicerce de uma sociedade mais justa e solidária. É um investimento de baixíssimo custo e de grandes resultados no longo prazo. Celebrando uma herança cultural, 30ª Oktoberfest. De 8 a 19 de outubro, em Santa Cruz do Sul. A Band vai estar presente em um dos maiores eventos imobiliários do Brasil. Não perca no dia 18 de outubro o programa Imóvel Class TV, direto do 8º Salão do Imóvel e reportagens especiais no Band Cidade. Visite o 8º Salão do Imóvel, de 16 a 19 de outubro no Bourbon Shopping Valig. A entrada é gratuita. Os presídios atuais não recuperam ninguém. Pelo contrário, são uma escola do crime. Nós vamos criar parcerias público-privadas para reformar e construir presídios mais seguros. 3, 2, 1, 0. É isso aí, taxa a partir de 0 para toda a linha Renault. Duster com taxa 0. Logan, a melhor compra do Brasil com taxa 0. E o novo Sandero, totalmente novo, com taxa 0. Feliz Renault novo. Compre agora um Renault 0 com as melhores taxas do mercado. Traz seu usado, aproveita, mas é só na Renault. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa? Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. Atenção, deseja abrir seu próprio negócio, ser o seu próprio patrão? Então visite a 20ª Franchise Fair, dias 24, 25 e 26 de outubro, das 14 às 21 horas, na Fiergues, em Porto Alegre. Acesse feiranacionaldefranquias.com.br. Sua família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o seu plano ideal e garanta toda a tranquilidade do mundo para a sua família, seja ela qual for. Consulte seu corretor de seguros. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Visite o 8º Salão do Imóvel, o principal evento imobiliário do estado, de 16 a 19 de outubro, das 13 às 22 horas no Bourbon Shopping Valig. Milhares de ofertas num só lugar para você comprar o seu imóvel na hora. Visite o Salão do Imóvel, a entrada é gratuita. O Neymar tem condições para 70 minutos, há uma tendência de que ele comece o jogo, mas onde Chico Garcia exatamente? No meio ou pelo lado? Essa é a grande questão, Meneghetti, porque ontem ele treinou num gramado reduzido, é verdade, mas ao lado de Wellington Paulista e Valdívia. Mas há uma possibilidade de que o Abel Braga coloque ele
na mesma posição em que ele entrou no segundo tempo contra o Fluminense, que foi na vaga de Wellington Paulista. Isso aí não inventa, Abel. Não inventa. Tu sabe que essa cena vai se repetir, essa cena que nós vimos há pouco ali, o Nilmar na lateral do campo. Eu só quero informação, aí sistema de alto-falante do Beira-Rio, sai Jorge Henrique. Como assim, para a Henrique? entrada de Nilmar. Não, se o Jorge Henrique tiver condição, vai jogar. Não, tu tá brincando. Aí ele tem condições, de estar voltando. Gente, o Arangues, Jorge Henrique é um jogador de confiança da seleção, teve um problema familiar, mas também pode ser que jogue. É importante a gente tratar disso com o nosso telespectador, porque nós estamos na iminência de um escândalo. Isso tem que ser tratado. Eu ouvi repórter dizendo que há a possibilidade do Jorge Henrique jogar. Foi informado hoje de manhã. O Nilmar ser centroavante, jogar o Jorge Henrique no meio e o Valdívia ser banco. Se isso acontecer, gente, olha, eu prefiro nem falar qual é o nome disso. Calma. Nem falar qual é o nome disso. O Jorge Henrique está saindo da geriatria. Ele estava 2 meses sendo tratado, está voltando agora. Peraí. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender o critério do treinador. Calma que tu não tá no horário do agora é tarde. O critério do treinador, o Jorge Henrique teria jogado no lugar do Dida, quando o Dida foi expulso. Esse é o critério do treinador. Peraí. Mas o Jorge Henrique é um jogador de confiança. Quando saiu, era titular ou não era? É um cara O Jorge Henrique era titular quando saiu do time, Então deixa eu te perguntar uma coisa. O que aconteceu com o time do Inter quando o cara que entrou no lugar do Jorge Henrique, Sacha, entrou? O que aconteceu com o time? Resolveu todos os problemas do Internacional. Estou dizendo que concordo. Estou dizendo que o critério do técnico é quando o jogador sai por lesão, ele volta automaticamente. Gente, o Internacional, o Jorge Henrique não resolveu problema nenhum do Inter. O Jorge Henrique é um jogador que não acrescenta no Internacional e tu não pode deixar ele no time em detrimento do Valdívia. Valdívia é jovem, o último jogo ele deu a vitória, o Inter ele é melhor que o Jorge Henrique. Não, tá bem, mas tu não precisa também achincalhar o Jorge Henrique, que é um jogador voluntarioso, cumpridor tático. Fazendo figura. Ok, beleza. Mas isso aí é pra matar, hein, o Chico? Não, mas ele é... Não. Olha aqui, ó, esse é outro Godô no futebol, né? A importância tática. A importância tática é quando tu não tem um Daniel, nós temos que entender por que o treinador escala. O Jorge Henrique estaria presente numa função nevrálgica no Inter, que é justamente a função que resolveu o problema do Inter quando ali esteve um jogador mais agudo. Tá bem. O Jorge Henrique não é agudo. Ou se não é o Sacha que não pode, tem que ser o Valdívia, tem que ser jogador de velocidade. Ou então até o Nilmar ali e o Wellington Paulista na frente. Como é que foi o jogo contra o Palmeiras? O Jorge Henrique jogou... A única boa partida do ano do Jorge Henrique. Cara, mas ele... A única partida do ano. Tá bom, mas aí não, né, Chico? Fazendo referência. Se abraça no Grenal da decisão do Gauchão e no jogo contra o Palmeiras, aí não, né? O Nilmar já tem 2 cartões amarelos, né? Quem? O Nilmar. Sim, jogou 60 minutos e tomou um cartão em Chapecó e tomou um cartão outro de tomado aí, né? Mas é a falta de ritmo de jogo, voltar para marcar. O time do Inter tá caindo de maduro. O time do Inter tem que ser Williams e Arangues, abrindo do meio campo, Arangues de frente. Aí pelo lado direito, o Nilmar. Centralizado o D'Alessandro e pelo lado esquerdo o Valdívia. E na frente o Nilmar. Esse é o time do Inter. Botou 2 Nilmar. O Alex. Desculpa, o Alex pelo lado esquerdo e na frente o Wellington Paulista. Esse é o time do Internacional. Não, na frente o Nilmar. Vamos de novo. Nilmar pela direita, D'Alessandro centralizado, Alex pela esquerda e o Wellington Paulista. Não. Pode ser. Eu tô com medo de entrar o Jorge Henrique, Ribeiro. Não, pode ser assim. Nilmar na frente. Pode ser assim. Nilmar na frente ou o Valdívia na... Pode ser. Também pode ser. Enquanto não tem o Sacha, só o também pode ser. Se tu dá esse time aí, tem que sair o Abel e tu. Alô, Gonçalo, Central Band do Esporte, fecha daí. O Michel Platini, Meneghetti, presidente da UEFA, confirmou que a FIFA pode abrir votação para alterar a sede da Copa do Mundo de 2022, que atualmente é o Catar, por causa de corrupção. Roberta? O Almir Prestes, ele disse que o Nilmar tem que jogar pelo meio como centroavante moderno, assim a velocidade dele pode render mais uma escapada e pode parar na frente do gol para finalizar. E o David Ramos, qualquer lugar, até no gol, mas ele tem que jogar. Voltaremos amanhã ao 12h30, não esqueça, hoje 10h15, debate ao governo do estado aqui na Band TV e em todas as rádios dos nossos veículos, Band AM e também Band News e no nosso site. Tchau, até amanhã.